nosso boa tarde, nesse retorno, né, que nós fazemos a esta casa de carinho, né, ao qual nós desejamos a todos. O nosso objetivo hoje é falar um pouco de Paulo de Tarso, usando reflexões do livro Paulo e Estevão, tá? E usando pesquisas, a própria Bíblia Sagrada, né? Baseado numa tradução que eu gosto bastante, que é a tradução dos Capuchinhos portuguesa, então uma tradução católica, e usei também várias pesquisas do cunho de algumas igrejas, não só católica, mas também presbiteriana e algumas igrejas tradicionais, para montar esse processo. Bom, eu vou trazer primeiro uma cronologia para a gente entender como que Paulo estava inserido nesse contexto, né? A conversão de Paulo, aquilo que a gente já sabe, acontece no ano 33, 34, por aí, né? Paulo desencarna em 67, então seriam uns 34, 33, 34 anos de apostolado, dá para dizer assim, né? Os evangelhos, quando que são compilados, né? Não vou dizer assim escritos, porque existiam anotações. Então disse que a organização dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas acontece lá pelo ano 70, ou seja, depois do desencarne de Paulo, né? O evangelho de João é mais para frente um pouco, para cima do ano 90, né? Quando João estava preso, ele escreve o evangelho, as cartas. João tem 2 cartas, 2 epístolas, né? E o tal do Apocalipse, né? Daí João aproveita para escrever. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Paulo, né, quando escreve as suas cartas, ele tem nas suas mãos anotações, relatos, né, dos apóstolos, descrições dos acontecimentos de Jesus. E a gente há de perceber uma situação interessante. Analisando a Bíblia, né, a gente tem os evangelhos e o Ato dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, também lá depois do ano 70. Em que esses livros, se a gente olhar, são relatos. É uma biografia dos acontecimentos daqueles, de Jesus, né? E no Ato dos Apóstolos, pós-crucificação, do que acontece. Primeira parte do Ato dos Apóstolos é uma vivência de Pedro, segunda parte é uma vivência de Paulo, né? Então, ali nós temos relatos. E as cartas de Paulo vêm a ser aquele momento inicial, dá para se dizer assim, em que é feita uma interpretação, um filosofar dos ensinamentos de Jesus. Paulo utiliza-se dos ensinamentos para interpretar e passar às suas igrejas, né? Porque na realidade as cartas são endereçadas àqueles, né, em que Paulo fundou uma igreja, né? Tessalônica, Colossos, né? Entende? Coríntio, tudo onde Paulo já tinha ido e tinha fundado uma igreja. Então, na realidade, as cartas, elas são uma alimentação que Paulo dava aos seus, vamos dizer assim, discípulos, né? Aos seus continuadores nessas cidades, de estímulo, respondia a questionamentos, porque, olha, as cartas normalmente, grande maioria delas, é para resposta para algum rolo que está acontecendo na igreja, alguma dúvida, alguma coisa assim. Então elas têm um cunho, de certa forma, de responder perguntas, de incentivar. Isso nós também vemos nessa condição. Paulo era um cuidador daqueles aos quais ele fundou a igreja, porque as cartas demonstram um carinho
um estímulo para essas pessoas, né, porque é longe, né, e qual Paulo se utiliza desse instrumento. A primeira carta, que é escrita aos Tessalonicenses, acontece lá pelo ano 51. Então percebam, Paulo tem entre 30 e 34 aquela visão, que é uma situação um pouco muito forte, muito interessante, porque, né, essa conversão de Paulo às portas de Damasco, acontece uma coisa que a gente às vezes não se dá muita conta, né? Porque Paulo era um conhecedor da lei mosaica, um debatedor eloquente, né, forte. Teve em Estevão a primeira pessoa que o confrontou. No livro Paulo e Estevão, o Paulo chega a dizer assim: como ousas, né, me confrontar? Né? E Estevão confrontou no argumento cristão, no argumento de Cristo. E Paulo, naquele momento do aparecimento de Jesus para Paulo, né, que tem o relato, conta assim, houve um clarão, né, arrebatador. E Paulo fica cego momentaneamente. E Paulo tem essa conversa com Jesus, em que Jesus pergunta: por que me persegues? Né? Daí Paulo pergunta: quem és? Né? Eu sou Jesus. Perceba a próxima frase, em que Paulo diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, entre Jesus dizer eu sou Jesus e o que queres que eu faça, esse átimo de tempo, de segundos, minutos, não sei, mas é segundos, houve uma transformação no pensamento de Paulo. Ele era completamente contra, ele combatia o cristianismo. E ele, percebam a magnitude desse espírito para que houvesse uma conversão tão rápida. Não que Cristo impôs-lhe a mão e fez uma transformação mágica, não. Conceitos. Né? E Paulo entende em segundos quem era aquele ser. Percebam que no livro Boa Nova e na própria Bíblia relata o primeiro milagre de Jesus. Foi o quê? A transformação da água em vinho. E essa passagem está lá em João, ela finaliza, ou seja, Jesus e Maria tinham sido convidados para umas bodas, que é a boda de Canaã, transformou a água em vinho, fez aquela situação, e como é que finaliza? Olha só a frase interessante que finaliza essa passagem de Jesus. E os apóstolos creram nele. Ou seja, Jesus teve que fazer aquele evento de transformar água em vinho, e no final diz assim: os apóstolos creram nele. Por que se diz essa palavra? É porque precisou Jesus criar um evento, estar numa situação, fazer uma transformação de água em vinho, que quimicamente a gente entende que a gente não consegue, mas Jesus a gente entende que consegue, para que os apóstolos crescem nele. Os apóstolos já estavam com ele há um bom tempo e precisou esse tipo de situação para que a crença aumentasse, para que houvesse crença. E Paulo, em segundos, percebeu quem era aquele ser e diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? Prostrado, né, de joelhos. Dali a gente já conhece que Paulo vai para Damasco, né? E o que é importante também relatar nessa situação? Paulo vai para o deserto, né? Ele tenta convencer o pessoal, porque ele vai na sinagoga, não consegue, né? Daí ele vai para o deserto e encontra duas pessoas, Prisca e Áquila. Em algumas revisões tem o nome de Priscila, mas é Prisca. Eu vou usar o que o Paulo e Estevão colocam, Prisca e Áquila. E lá ele encontra, aqui que vem uma informação interessante,
anotações de Mateus. Então aqui a gente já pode tirar que Mateus, que conviveu com Jesus, ia fazendo anotações durante o apostolado. Marcos era uma criança. Ele convive com Mateus, com Paulo um certo tempo, mas convive com Pedro a grande parte da sua vida. Então, disse que Marcos segue muitos relatos de Pedro. Lucas convive com Paulo muito tempo, muito tempo. E quando Paulo desencarna, Lucas vai a Maria, pegar os relatos de Maria também, para escrever o seu evangelho. João não, João é da sua própria situação, tanto que diz que o evangelho de João é um pouquinho diferente. Voltamos a Paulo. Tendo as anotações de Mateus, os relatos dos apóstolos, Paulo entende que precisa sair de Jerusalém, precisa viajar para divulgar a boa nova a todas as pessoas, a todas as gentes, aos gentios, aqueles que não eram judeus. Porque ele entendia que todos os povos deveriam conhecer aquela situação. E ele sai. E em 47, ele faz a sua primeira viagem. A segunda viagem entre 50 e 53. A terceira viagem entre 53 e 58. Olha, percebam, essas viagens, tá? A partir da terceira que Paulo começa a pegar barco, né? Mas as primeiras, a segunda, a pé. Não é cavalo, camelo, não, a pé. 3.700 quilômetros ele fez na segunda viagem. Daqui a onde? Daqui a São Paulo é 700 e de volta dá 1.400. Não é daqui a São Paulo, não é daqui ao Rio, daqui a Bahia, a pé. E na segunda viagem, Paulo se dirige a Atenas, Grécia. Atenas foi uma das cidades, ou se não a cidade onde ele foi recebido, ou melhor recebido. Porque normalmente Paulo era apedrejado, xingado, né? E Atenas não. Então ele iria falar para os eruditos. Paulo era de Tarso, tinha formação grega, ele falava grego e tinha formação grega, formação judaica também, mas grega. Então ele ia falar para os gregos e falou para os gregos. Quantos ele se converteu ou chamou a atenção em Atenas? Nenhum, ou seja, então ele ficou meio decepcionado. Ele soube que em Corinto estavam os amigos dele, Prisca e Áquila, e ele vai para Corinto. Chegando em Corinto, ele recebe relatos. Tessalônica estava em briga, estava enrolado o negócio, na Tessalônica, a igreja que ele tinha fundado. E olha só o que acontece. Paulo e Estevão, está escrito aqui. Alguns israelitas mais exaltados quiseram agredi-lo, né? Provocando tumulto. Isso em Corinto, já deu uma confusão ali, né? Mas um romano chamado Tito, presente à Assembleia, desde a primeira pregação, sentiu-se fortemente atraído pela poderosa personalidade. Então, Tito ajuda Paulo. Ali os dois se conhecem. Uma das cartas é endereçada a Tito. Aliás, são 14 cartas. 13 as religiões dizem que é de Paulo. A carta aos Hebreus o pessoal diz que não é. Emmanuel diz que é. Então eu vou ficar com Emmanuel. Tá? Porque a carta aos Hebreus a gente vai ver, ela é escrita um pouco, a forma de escrever é um pouco diferente. Bem diferente. Tá? Mas aí o Emmanuel diz que é. Eu vou chegar lá para vocês. Com a presença de Paulo, a igreja de Corinto adquiriu singular importância e quase diariamente chegavam emissários de regiões mais afastadas. Eram portadores da Galácia a pedirem providências para as igrejas da Psídia, né?
Em torno do apóstolo, formou-se um pequeno colégio de seguidores, de companheiros permanentes. Isso é interessante. Então, Paulo normalmente não estava sozinho. Normalmente ele estava com Timóteo, que era um filho que ele não teve. Né? Paulo, entretanto, preocupava-se intensamente. Os assuntos urgentes eram variados. Não podia olvidar o trabalho de sua manutenção, assumira compromissos pesados com os irmãos de Corinto. Né? Aos poucos compreendeu que não bastava enviar emissários. Ou seja, Paulo tinha conhecimento devido a essa circulação de pessoas, de como estavam as suas igrejas, as que ele fundara, né, na verdade. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde perambulava, levando as alvíceras da Boa Nova. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades, um abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia, no silêncio da noite, interessante isso, ó, quando a igreja já se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, que não lhe faltasse os socorros necessários. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Opa, está chegando alguém, né? Branda claridade. Percebam que as portas de Damasco foi uma claridade arrebatadora. Aqui não, aqui já havia uma branda claridade. Teve a impressão nítida que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, ou seja, se ajoelhou, né? Experimentando indizível comoção, ouviu a advertência serena e carinhosa. Não temas, ouvia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso a lágrimas no coração, a lágrimas que lhe fluíam do coração. E Jesus percebeu que ele ainda estava preocupado. E Jesus continuou: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não te possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível que a todos satisfazer simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar o sentido da justa frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Ou seja, Paulo não entendeu, né? E Jesus entendeu a dúvida. E Jesus continuou: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Olha aqui de onde sai esse entendimento das cartas de Paulo, né? Jesus solicita para que ele as escreva. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no seu conteúdo espiritual, do seu verbo, na sua exemplificação e na sua vida. Estevão permanecerá mais aconchegado a ti. Estevão, a quem ele perseguiu, né? Mandou apedrejar-te. Estará mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização se ampliará em benefício de todos. De fato, no dia seguinte chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas. Então, a necessidade da escrita sempre foi uma resposta a uma situação que estava acontecendo. E claro que Paulo já aproveita para transmitir o seu pensamento, né? Timóteo corroborava com observações pessoais, né? Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera de Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Ou seja, e Haroldo diz que ele ditava.
salvo a carta aos Hebreus, que ele a escreveu pessoalmente. Ele ditava, junto com os amigos. Porque a gente percebe na saudação inicial e na conclusão que ele está sempre cercado de pessoas que estão ali escrevendo junto com ele. Olha só por que ele faz isso. Interessante isso. Ó. Isso é Emmanuel dizendo, né? Procurava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos, socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, quando não encontrasse em torno do seu tono sentimental as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos os instrumentos adequados. Porque às vezes Estevão não encontrasse em Paulo aquilo que ele pudesse transmitir e encontrava em Timóteo, em Silas, outros que o pudessem estar contigo, com Lucas. Né? Desde então, as cartas amadas e célebres, né, foram transmitidas, né? E olha só interessante isso aqui, né? As epístolas lograram um êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes por seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, recebendo as primeiras cópias, transmissão de cópias, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas de Cristo aos discípulos e seguidores. Aqui já vemos algumas situações assim, cópias. Então eram feitas várias cópias. As originais não existem. Existem cópias em grego. Tá? E as cartas de Paulo, elas são 13. 14 para os hebreus. Dessas 13, 9 são endereçadas às igrejas. E tem 4 que são endereçadas a pessoas, amigos. 2 a Timóteo, 1 a Tito e 1 a Fileno. E essas cartas, elas têm sempre uma característica, fora dos hebreus. Uma saudação. Então, o Paulo dirigia-se a determinada comunidade e sempre fazia uma saudação de cunho cristão. Às vezes um pouco longa, mas de cunho cristão. Ele dizia assim: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, juntamente com o irmão Timóteo, essa daqui é dos Colossenses, né? Cristão de Colossos, fiéis irmãos de Cristo, que a graça e a paz de Deus esteja contigo. Entende? Então sempre ele começava todas as cartas fazendo alusão, normalmente a quem estava com ele. A palavra servo de Cristo é uma situação que aparece em quase todas elas, e ele fazia uma exaltação. Existe o corpo da carta, então ele desenvolve, daí ele tinha a saudação inicial, um corpo, né? Ali ele desenvolvia a doutrina com as suas exortações e responde os problemas e as questões da comunidade. Normalmente ele podia responder ou uma pergunta ou uma exortação: olha, sejam firmes, né? Nesses ataques que vocês estão sofrendo, e assim ele ia trabalhando. E tinha uma conclusão, sempre, né? Às vezes muito extensa, mas sempre tinha uma conclusão. E nas conclusões a gente vai ver algumas situações que chamam a nossa atenção, no seguinte sentido, né? Nas cartas aos Colossenses, né? Vai do 10 ao 18, são 18 frases que Paulo coloca, começa assim: Aristarco, meu companheiro de prisão. Ou seja, então, imagina a forma como ele escreve. Normalmente ele escreve na primeira pessoa, tá? Essas cartas, ele escreve, não, ele dita na primeira pessoa. E Marcos, primo de Barnabé, manda suas saudações. Ó. Marcos, ou seja, estava com ele, né? Porque ele diz: Marcos, primo de Barnabé, manda saudações. A quem? Aos Colossenses, né?
Jesus, apelidado de justo, também manda saudações, ou seja, então, já tem dois aqui que escreviam a carta com ele que estavam mandando as saudações. E aqui tem uma informação interessante. Pelas cartas, houveram duas extraviadas. Interessante, olha só. Saúdo os irmãos da Laodiceia, como também Ninfas e a igreja que se reúne na casa dele. Né? Então perceba, olha só, igreja, né? Não era um templo, né? Não era uma situação igreja, né? Era uma reunião de pessoas em torno de um propósito. Depois de vocês lerem essa carta, esse aqui é os Colossenses, façam que seja lida também na igreja de Laodiceia. Tudo bem, então, se as cartas eram lidas nas igrejas próximas, e vocês leiam a de Laodiceia. Mas não existe a carta endereçada a Laodiceia, né? Ou seja, ele pediu para fazer essa transferência de informações, mas não existe, não foi encontrada outra carta, né? Então, duas. E a outra seria uma carta aos Coríntios. Coríntios teriam duas cartas, tem duas cartas, mas na realidade havia uma terceira. Porque Paulo diz assim, olha, na outra carta que eu escrevi eu disse isso, e essa carta não foi encontrada. E daí no item 18, olha só, como era ditado o negócio. A última saudação que ele faz assim, ó, a saudação é de minha própria mão, Paulo. Lembre-se que estou preso e graça esteja com vocês. Ou seja, então a carta foi escrita ditada, a saudação foi escrita à mão pelo Paulo. Existe nas cartas aos Romanos também, é bem interessante, né? 23 itens, as finais da carta aos Romanos, mas também tem uma coisa interessante, né? Meu colaborador Timóteo e meus parentes Lúcio, Jasão e Cíprico mandam saudações. Ou seja, estava reunido com a turma. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações também, né? Ou seja, o Tércio era quem eles ditavam, e o tal do Tércio era quem estava escrevendo, e ele também aproveitou para ele mandar as saudações dele, né? Interessante. Então a gente percebe que as cartas, elas foram escritas, né? Foram ditadas. E qual é que era o objetivo, né, das cartas? O que estava acontecendo em Tessalônica? Havia uma dúvida quanto à segunda vinda de Jesus. Né? Então Paulo teve que intervir no seguinte sentido: pessoal, Jesus não informou a data da próxima vinda, mas tenha as fé, né? Continue trabalhando, né? E daí Paulo até fala uma coisa interessante, porque daí ele era duro, né? Ele não era fácil, né? Ele diz assim, está lá no 2 Tessalonicenses, né? Quem não quiser trabalhar, que também não coma. Ele era danado, né? Mas ele exortava o trabalho. Ele estava respondendo uma questão de que o pessoal esperava, isso fazia 30 anos, né? 20, 30 anos que Jesus tinha sido crucificado. Eles já esperavam que Jesus já tinha que voltar, né? Essa dos Tessalonicenses. Aos Gálatas, a relação era uma liberdade cristã, porque havia muitos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo e eles queriam que continuasse uma prática mosaica, principalmente a circuncisão. E Paulo era um combatente quanto a essas situações exteriores, né? Ele disse que não precisava. E daí os Gálatas, né, ele responde, né, que não precisava observar as tradições externas da lei de Moisés, né? A pessoa tinha que ter a liberdade de decidir, mas que continuasse trabalhando em Cristo, que tivesse um pensamento cristão, que seguisse os pensamentos de Jesus. As cartas, a gente lendo elas, a gente percebe que todas têm mais ou menos o mesmo cunho, assim, né? Porque Paulo, nesse cuidado que ele tinha com os seus, ele exortava muito, né? Ele incentivava muito, mas falava às vezes da mesma coisa, porque os problemas parecem que eram os mesmos.
Carta aos Coríntios, né? Conclamava a unidade cristã, censura aos abusos morais e disputas dentro da comunidade. Né? Prega a humildade, recomenda a caridade. Os Romanos, necessidade da redenção realizada por Cristo, aplica a doutrina e um comportamento moral dos cristãos. Aos Filipenses, aqui ele manifesta uma alegria e uma afetividade, mas que a pessoa tem um comportamento moral dentro do Evangelho. Aos Colossenses, de novo a moral, combater falsos mestres que se filtravam dentro da igreja. Aos Efésios, recomenda a unidade cristã, alerta contra todas as doutrinas. Tá? Então, a gente percebe que tem essa situação que acontece e que ele incentiva, baseado sempre nessa situação: saudação, o conteúdo e a conclusão. Sempre essa sequência. As cartas que nós temos daí, a Tito, Timóteo e Filémon, são 4 cartas, de novo, de orientação, de força. A Tito e a Timóteo, de orientação e força. Mais no finalzinho da vida. Né? Essas cartas foram escritas lá no finalzinho. Porque na carta a Timóteo ele fala uma frase que a gente conhece, que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele já estava percebendo que a coisa estava presa em Roma, isso, né? Aguardando julgamento. A Filémon é uma carta que é a menor de todas, né? Uma curiosidade, né? Qual que é a sequência por que a sequência das cartas na Bíblia é daquela forma? Começa com Romanos, termina com Filémon. Pelo tamanho. A maior carta que tem é os Romanos. E assim vai, e a menor carta que tem é a de Filémon. É a última. E daí tem a carta dos Hebreus, que o pessoal acreditava que não era de Papa, né? O Filémon é uma carta muito curta, de uma folha e meia, em que é uma carta assim, de muito apreço, de muito carinho que ele tem com Filémon, mas para Filémon aceitar um escravo, né? Chamava-se Onésimo. Então, Paulo intercede em nome de Onésimo para Filémon. É uma carta, então, mais pessoal, né? Assim como é para Timóteo, como é para Tito, são cartas mais pessoais, mas sempre uma exortação à moral e ao Evangelho de Jesus. E a carta aos Hebreus? O que diz Paulo Estevão, que diz o Emmanuel, que diz, né? Paulo estava preso, né? E o que ele fazia? Reunia os presos para anunciar a boa nova, né? Lógico, né? Ele não perdia momento. Dentro de poucos minutos, a compacta reunião se dissolvia com as primeiras sombras da noite, né? Ou seja, dentro da prisão. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento em que se dedicava a profunda atenção. Às vezes, era visto escrever com lágrimas, como se desejasse fazer a mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiá-la, dizendo: esta é a Epístola dos Hebreus. Fiz questão de grafá-la valendo-me dos meus próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o meu coração. Fico com Emmanuel, fico com Paulo, para dizer que essa carta aos Hebreus é dele. E olha só, ele começa a carta aos Hebreus de uma forma diferente, por isso que o pessoal fala que não. Ele começa assim: nos tempos antigos, muitas vezes e muitos modos, Deus falou aos antepassados por meio de profetas. No período final em que estamos, falou por nós por meio do Filho,
Ou seja, ele não faz apresentação, né? Não faz uma saudação. Então, por isso que o pessoal diz que é um pouco diferente. E olha essa frase. Deus o constituiu herdeiro, o Filho, de todas as coisas, e por meio dele também criou os mundos. Teve uma tradução que eu encontrei assim, ó, e o Filho criou a terra. O que diz a doutrina espírita, né? Quanto à criação da terra, né? A doutrina espírita, nos seus livros, nas suas, diz que Jesus está conosco desde o momento da criação da terra. É o nosso governador. E o Paulo já anteviu isso lá atrás. Tem um livro interessante que a pessoa disse uma frase assim que até hoje me chama muita atenção. Diz assim, olha, por decisão de Deus e magnetismo de Cristo, as rochas do planeta Terra foram sendo moldadas. Ou seja, Cristo está conosco desde essa época. E Paulo assim o percebeu. Falta, né, então, um endereço, uma saudação. O estilo é impessoal. A carta aos Hebreus ele não é na primeira pessoa, né? É impessoal, diferente. E nas cartas como um todo, né, tem algumas frases que a gente vai tirando e que a gente tem utilizado e aprende, né? Para a gente finalizar aqui, né? Ele lá em Romanos diz assim, ó, estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também para vocês que estão em Roma. O que significa essa dívida? Ele tinha o entendimento que o conhecimento dele tinha que se espalhar, não interessasse para quem. Então ele se sentia endividado, porque ele tinha que espalhar o Evangelho. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tá, aos Coríntios, eu posso fazer tudo o que quiser, né? Mas Jesus já tinha dado a deixa, né? Olha, a semeadura é livre, né? A colheita é obrigatória, né? Então, ou seja, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Pelas responsabilidades que eu posso assumir por aquilo que eu posso fazer. Uma outra que está em Coríntios, que isso aí também a gente escuta falar nisso. Né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver a caridade, sou como um bronze que ressoa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu possua a fé em sua plenitude, a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Ele finaliza esse capítulo dizendo assim, o capítulo 13 dos Coríntios, e agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e a caridade. É a nossa base, mas a maior delas é a caridade. E daí vem o Allan Kardec fazer uma pergunta: qual a igreja do futuro? É a doutrina espírita, é a católica, é a caridade, a igreja do futuro. E o Paulo já trabalhava a caridade. E para finalizar, essa frase está em Gálatas, né? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Complicado o senhor dizer isso, né? Mas também, né? No dia da conversão dele, que diz assim, Senhor, né? O que queres que eu faça, né? É a mesma coisa. Muito obrigado.